Muito bem, estamos de volta. Agora a gente vai entrar na estrutura dos planos de previdência complementar. Vamos começar falando aqui do que mais causa medo. VGBL, PGBL. VGBL, PGBL são produtos iguais com relação às características de plano. Eles são iguais, mas eles têm algumas diferenças com relação à tributação, que difere bastante, tá? Então, quando a gente fala em constituir um PGBL ou constituir um VGBL, há que se avaliar a necessidade do cliente. Por quê? Porque existe um diferimento no plano de previdência PGBL, ele tem um diferimento, ele tem uma característica de poder deduzir até 12% da renda bruta declarada do cliente no ano no imposto de renda. Então, esse plano de PGBL, ele só é interessante para o cliente que faz a declaração do imposto de renda completa. Depois a gente vai ver uns exemplos para facilitar aí o entendimento. Ou seja, o que ele contribuiu com a Previdência, com um plano de PGBL, o que ele depositou nesse plano durante o ano, não pode ultrapassar 12% da renda bruta dele, ok? Então, ele tem que ficar alerta se isso vai ser interessante para ele, porque ele vai abater isso no cálculo do imposto a pagar. E depende muito de como é a renda desse cliente, se ele tem imposto a pagar ou se ele não tem imposto a pagar. Então, há que se fazer uma análise, que aqui para nós não vamos fazer essa análise, mas a gente precisa entender a principal diferença entre o PGBL e o VGBL. A principal diferença é que a dedução de até 12% da renda bruta declarada no ano do participante pode ser abatida na declaração do imposto de renda dele. Então, isso ajuda, porque se ele tiver imposto a pagar, ele vai pagar menos imposto. Agora, presta atenção. Ele deduziu isso no imposto de renda dele agora. Então, no futuro, quando ele for resgatar o seu plano de previdência, fizer um resgate parcial, ou fizer um resgate total, ou transformar em renda, a tributação vai ser feita sobre o total do resgate, inclusive parte do capital. Então, por isso, é necessário que se faça muita investigação se o participante vai se beneficiar com isso ou não. Então, muita gente fala assim, o PGBL isenta 12%. Ele não isenta, ele vai postergar esse imposto que ele deixa de pagar agora para o futuro, ok? E ele tem que ser também um contribuinte do regime de previdência social, porque senão não faz muito sentido, tá? Então, a gente vai fazer uns exercícios aí para vocês entenderem. Enquanto que o VGBL, a dedução não é permitida. Essa é a diferença maior. Por outro lado, como a isenção do VGBL não é permitida, ele vai ser tributado no imposto de renda somente sobre o ganho e não o valor que ele depositou, tá bom? Bom, garantia de rentabilidade, não há garantia como qualquer outro fundo de investimento. E é bom lembrar que, como os fundos de investimento, os fundos de previdência não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Com relação à cobrança do imposto de renda, ela é sobre o valor total resgatado no PGBL e ela é sobre o rendimento auferido no VGBL. Os fundos de previdência têm uma característica diferente dos fundos comuns, que são as taxas de carregamento. Só plano de previdência tem taxa de carregamento. O que é essa taxa de carregamento? É uma taxa, um percentual que é cobrado cada vez que você deposita, ok? Então, existem muitas taxas sendo cobradas, cada instituição tem a sua própria taxa, depois a gente vai ver até quanto ela pode chegar, mas esse carregamento é definido no momento ou que você aporta, que você deposita, ou no momento que você sai do plano, já vou detalhar adiante também. É um percentual, então digamos aqui que o percentual de cobrança é de 4%, e eu vou depositar R$ 100. R$ 100, 4% dá R$ 4, certo? Então, na realidade, o que vai entrar para o meu plano é R$ 96, porque 4% ali ficou como taxa de carregamento. Lá na frente vou detalhar. Com relação à taxa de administração, é cobrada tanto no P quanto no V, porque é uma taxa de administração como é cobrada nos fundos, para se administrar aquele fundo. Os fundos de previdência privada são administrados por seguradoras, que ele não deixa de ser um seguro, e os riscos, eles têm os riscos de mercado, de composição da carteira, de crédito da seguradora que administra, como qualquer outro produto de investimento. Falando aqui o comecinho, a abertura dos dois planos, eu vou entrar aqui na estrutura. Então, quando você contrata um plano, você pode contratar uma contribuição definida. O que seria isso? Eu digo já para a pessoa que está me vendendo o plano que eu quero uma contribuição sempre definida, sempre igual. Eu vou aportar todo mês o valor de R$ 500. Então, está pré-estabelecida. Todos os meses eu vou depositar no meu fundo R$ 500. Isso é a contribuição definida. Normalmente é destinado para quem busca um controle sobre investimento, um comprometimento. O contribuinte paga mensalmente essas parcelas fixas. Mas eu não sei quanto eu vou receber lá no futuro, porque depende de muitas outras variáveis. Mas, às vezes, eu quero exercer um controle, né? Eu tenho que estabelecer a mim mesmo uma obrigatoriedade, senão eu não vou fazer o plano. Então, eu falo, não, eu quero uma contribuição definida, porque assim eu estou comprometido em todo mês depositar aquele valor. Também existe o benefício definido. O benefício definido é o que eu estipulo para ele, que eu quero no futuro ter de renda. Então, eu quero ter uma renda mensal no futuro de o equivalente a hoje a R$ 5.000. Quanto que eu teria que depositar? Ok? Então, eu sei,
eu antecipadamente o valor da aposentadoria, mas eu não sei qual é o valor que eu tenho que contribuir. Aí vai depender do cálculo que a instituição administradora do plano vai fazer e vai me orientar. Olha, com base em vários mecanismos de projeção que eles têm lá, o ideal seria você depositar agora, sei lá, R$ 1.000. Define para que eu tenha lá na frente o meu benefício já definido. E a outra característica, que é a mais comum, é a contribuição variável. Então, eu vou depositando no meu fundo de previdência do jeito que eu quiser. Esse mês eu deposito, outro mês eu não deposito, no outro mês eu deposito 5.000, no outro eu deposito 10, eu fico 3 meses sem depositar, ou eu recebo um valor grande junto, tudo e deposito nesse fundo. Ela não tem um valor definido. O contribuinte não sabe, não conhece o futuro de sua aposentadoria, nesse caso, mas pode ir ajustando conforme sua necessidade e capacidade para investir. Eu vou formando o meu pé de meia, ok? São as 3 formas de estrutura para eu contribuir. E aqui a gente vai falar um pouquinho ainda com relação a essas taxas. Vamos abrir aí a taxa de carregamento, para clarificar aí. A taxa de carregamento, ela pode ser cobrada na entrada. Então, a cada aporte, tem lá um percentual, vai ser deduzido, eu vou depositar a diferença. Na realidade, eu vou entregar meus R$ 100 lá para depósito e a administradora já vai creditar no fundo o valor líquido da taxa de carregamento. Os percentuais máximos para planos de contribuição variável, que é aquela que eu vou depositando na hora que eu quero, é de 10%. E, olha, pasmem, 30% para planos de benefício definido. Por isso que tem que ser desenhado o que eu quero para o meu plano muito claramente com aquele profissional que está me indicando a previdência. O cara tem que conhecer as suas necessidades e ser transparente para te orientar sobre tudo, porque as taxas são variáveis. Essa taxa, se ela não é cobrada na entrada, o carregamento pode ser cobrado na saída. O que significa? Eu deposito, vou depositando, não tenho nenhuma cobrança de taxa de carregamento. Se eu resolver sacar o meu investimento no momento do resgate, aí eu vou ter a taxa de carregamento cobrada. E também pode ser cobrada na portabilidade. O que é portabilidade? A portabilidade é quando eu estou em uma instituição aqui com o meu plano e, de repente, eu conheço um outro plano que eu acho que é melhor, que o fundo rende mais, que eu gostei mais, que a taxa de carregamento é menor, que a taxa de administração é melhor. E aí eu quero mudar de uma instituição para outra. Isso se chama portabilidade. Então, é como se eu pegasse lá meu plano no banco X, pegasse ele e levasse ele para o banco Y, sem fazer resgate. É uma transferência. A gente chama de portabilidade. Então, a portabilidade não deixa de ser uma saída ali, né, da instituição para uma outra. Então, ela também pode ser cobrada na portabilidade. As taxas de carregamento, elas podem ou não ser cobradas, tá? Por isso que é interessante conhecer todas as características para você poder negociar o seu plano. Às vezes, a concorrência, ela te isenta da taxa de carregamento com o intuito de trazer o seu plano para ela administrar, certo? Vamos ver também detalhado. Os resgates em previdência privada, aqui a gente está falando ainda da fase de acumulação, momento que a gente está formando o nosso fundo. Eu posso resgatar a qualquer momento, desde que eu queira. Parcial, total, eu posso fazer essa movimentação, como eu faço com fundo de investimento. Resgate parcial, total, do jeito que eu quiser, certo? Por quê? Porque ela é aberta. Então, quando eu faço esses resgates, só existe uma penalização. Não diria nem penalização, mas uma observação. Em previdência privada, eu só posso resgatar de 60 em 60 dias. Então, se eu fiz um resgate hoje de R$ 100, a próxima movimentação só vai poder ser feita daqui a 60 dias. Então, por isso que há que ter um controle. Eu vou precisar desse dinheiro, eu vou querer resgatar, eu já resgato uma quantia suficiente para esses 2 meses, porque depois eu não posso fazer nenhum resgate entre uma movimentação e outra. E a mesma coisa acontece na portabilidade. Então, se eu tirei o meu plano do banco X e passei para o banco Y, eu não vou poder movimentar no banco Y nos próximos 60 dias. Isso é pergunta de prova, tá? Então, entendam aqui como é feito o resgate de previdência. Quando o cliente solicita um resgate, o cálculo é realizado no segundo dia útil do pedido e creditado em até 5 dias a contar do pedido. É regra, mas não vai ser perguntado tão aprofundado esse detalhe. Mas é interessante que vocês saibam, ok? E aí nós temos a outra taxa, que é a taxa de administração, como eu já disse, ela é igual em qualquer fundo de investimento, ela é providenciada lá provisionada por dia útil, deduzida do valor da cota, igualzinho como são os fundos, ok? Muito bem. Aqui eu pus uma observação, que a carência dos resgates, né, individual de cada plano, a cada 60 dias, pode variar de 60 a 2 anos, quando você contrata o plano a primeira vez lá. Mas isso aqui é mais para conhecimento também, não vai perguntar isso para vocês, porque varia muito. Isso aqui pode variar de instituição para instituição, de plano para plano. Não sei nem porque eu coloquei aqui, mas já está, vamos falar. Bom, o que é mais vantajoso num plano que me cobra a taxa de carregamento? Pensa comigo aqui. Toda vez que eu vou lá depositar no meu plano, eu já tiro a taxa de carregamento. Então, eu vou aportar no plano R$ 100, 4% de taxa, ponho os R$ 100 lá, falo para o meu gerente, para o meu assistente, olha, eu quero depositar R$ 100 na Previdência. Ele vai pegar esses R$ 100 e falou, tá bom, muito obrigado. Aí, a hora que entrou para o fundo, vai entrar 96, porque é expurgada a taxa de carregamento. Então, quando ela é cobrada na entrada, o dinheiro já vai líquido lá para o fundo. Agora, quando ela é cobrada na saída, é mais vantajoso para o participante. Por quê? Porque vai o dinheiro integral para o fundo, os R$ 100 lá, vai totalmente para o fundo.
E os 4% vai ficar lá até o dia que eu resgatar. Então, esses R$ 100, inclusive com os 4%, vão rentabilizar, vão ter correção, ok? E a taxa de carregamento, olha a foquinha, porque isso é importantíssimo. A taxa de carregamento, ela é cobrada somente dos aportes. Então, do que rendeu, não. Então, desses R$ 100 que eu depositei lá atrás, quando eu for resgatar, ela vai ser cobrada dos R$ 100 que é dos aportes, e não da rentabilidade, entendeu aqui? Isso é importante, isso é pergunta de prova. Ela é sempre cobrada sobre o carregamento, independente do que ela seja. Na entrada, na saída, na portabilidade, ela vai ser cobrada? Vai ser cobrada, mas só sobre os depósitos, nunca sobre o rendimento, certo? E ela também pode ser negociada, pode chegar até a isenção. Porque se eu tenho um plano de previdência numa instituição e eu não estou contente com alguma coisa dessa instituição, eu quero passar para outra, ou eu fui visitar uma outra instituição e a pessoa lá me falou dos planos de previdência e eu vi que tem um desempenho melhor, eu gostei mais, eu quero mudar, eu posso chegar para essa pessoa, para esse profissional e falar assim, não, tudo bem, eu concordo, mas o meu plano tem uma taxa de carregamento na saída, na outra instituição. Então, para eu tirar esse dinheiro do banco X, eu vou pagar a taxa de carregamento que está acumulada lá. E aí, você me isenta desse carregamento quando o dinheiro chegar aqui? Você me isenta por um período, ou você me isenta para o resto da vida, ela é negociável, tá bom? Então, a taxa de carregamento é importante a gente saber que a gente pode negociar essa taxa. Algumas instituições vão falar, olha, traz para cá que você não vai pagar carregamento nem na entrada, nem na saída. Ou, às vezes, o percentual é menor. Então, ela é negociada, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais de portabilidade. A portabilidade, como eu já expliquei, é uma modalidade que é permitida nas previdências complementares abertas e ela pode ser feita dentro da mesma instituição ou para a instituição externa. Quando que ocorre uma portabilidade interna? Ocorre uma portabilidade interna quando eu estou no banco X, em um plano de previdência do banco X, e no próprio banco X existe um plano que me interessa mais. A rentabilidade está melhor, eu mudei meu perfil, agora eu acho que eu posso aplicar em um plano, estou num conservador, mas tem um plano novo lá lançado que tem um pouquinho de risco, que tem uma perspectiva de ganho legal. Eu quero mudar o fundo dentro da mesma instituição. Então, isso é a portabilidade interna. E a portabilidade externa é quando eu tiro do banco X e passo para o banco Y. Então, eu verdadeiramente estou mudando a instituição. Até aqui tudo bem. Outro ponto importantíssimo na portabilidade. Eu só posso fazer portabilidade de uma instituição para outra ou internamente, desde que os planos oferecidos sejam iguais. Se eu tenho um PGBL, eu só posso migrar, tanto interno como externamente, para outro PGBL. E se eu tenho um VGBL, eu só posso migrar internamente ou externamente para um outro VGBL. Gente, matéria de prova, ok? Pergunta de prova sempre cai. Presta atenção. Só posso fazer portabilidade de planos que sejam idênticos. P com P, V com V, ok? E já falei isso, possui carência de 60 dias para novas movimentações, cada vez que eu faço uma portabilidade, seja ela interna, seja ela externa. Aqui nem vou me atentar a falar isso, porque isso aqui vai complicar para vocês e não é matéria de prova, tá? Muito bem. Taxas e tarifas só podem ser cobradas se constarem do plano, é óbvio. Foca em portabilidade, ok? Muito bem. Ainda falando de portabilidade, vou reforçar novamente transferência de planos. Entre planos de mesma instituição, exemplo, de um renda fixa para um fundo de ações, eu tenho que fazer uma simples formalização lá dentro da agência, ou lá da instituição que administra meu plano. Ele é chamado de portabilidade interna. Eu assino lá um negócio e transfiro, mudo o fundo, ok? Agora, se as instituições forem diferentes, o X e o Y, além da solicitação formal que eu faço na agência, documento, a entidade que vai receber o meu plano também tem que dar concordância. Então, normalmente, eu faço isso na instituição que está recebendo o plano. Então, eu vou lá, converso, quero trazer minha previdência para cá, o que eu preciso fazer? Assina aqui bonitinho, eu vou dar concordância, e lá no seu banco vai chegar uma ordem que eles têm que liberar esse plano para o banco Y. Praticamente tinha um prazo de 5 dias, 6 dias, não lembro agora, mas assim, os bancos que estão tirando, né, que estão perdendo a previdência, costumam segurar para te chamar e querer saber por que você está migrando, para não perder o plano. Mas uma vez tomada a decisão, sua decisão tomada, eles têm que respeitar e têm que liberar, ok? E a gente, quando tinha esses casos, a gente ficava esperando chegar a previdência não chegava, a gente orientava o cliente, olha, tem um órgão aí chamado SUSEP. Já ouviu falar na SUSEP? Então, vai reclamar lá, porque a instituição não pode segurar, não pode ir contra a sua vontade, ok? Bom, a gente sabe que sempre tem que ser produtos iguais, P para P, V para V. Tá aqui, ó, prazo para efetivação é de até 5 dias úteis subsequentes ao registro da solicitação. E a base de cálculo, aqui também eu acho que não interessa falar, o cálculo que eles fazem para transferir não interessa, realmente isso aqui é mais para 20, e vamos lá. Muito bem, os resgates que eu fizer no meu plano só podem ser feitos enquanto eu estou contribuindo, enquanto eu sou dono do fundo. Presta atenção aqui, a previdência é minha até o momento que eu transforme ela em renda. Aquele dinheirão que eu juntei de 15, 20 anos depositando é meu, será sempre meu. A partir do momento que eu transferir
esse fundo em renda, ele não é mais meu. É verdade. Então, por isso que quando a gente está lá orientando o cliente sobre os planos, sobre os resgates, é muito importante que o cliente entenda. Você é dono do dinheiro até o momento que você transforma em renda. Depois que você transformou em renda, ele não é mais seu. Você não vai mais poder fazer o resgate do jeito que você quer, a não ser pela forma que você definiu. A contratação do benefício, que a gente vai falar já já, ok? Muito bem, muito bem. Resgates de parte ou total do fundo só é possível na fase de diferimento. Eu nunca orientava o cliente a transformar o seu benefício em renda. Porque ele deixa de ser dono do dinheiro. Então, normalmente a gente orientava o cliente, aqui não tem nada a ver com as características da Previdência, mas para conhecimento de vocês, porque é tão importante essa coisa de você não ser mais dono do dinheiro, que cabe aqui uma observação. Se você tem lá 500 mil reais, você vai transformar em renda? Para quê? Faça você mesmo os seus resgates à medida que você precisa, porque você continua sendo dono do dinheiro. Ah, mas tem que sacar a cada 60 dias. Abra 2 planos, 2 VGBLs. E quando você quiser, um mês você saca de um, outro mês você saca de outro. É possível. Você pode abrir quantos planos você quiser. Tá? Então, assim, é uma dica, né? Que a gente usava justamente porque se você transforma em renda, você vai ter o benefício. Dependendo da forma como você vai receber esse benefício, pode ser interessante ou não. A gente vai ver as formas de benefício já já. Muito bem. Aqui, vamos começar a falar então dos tipos de renda mensal, que é o padrão SUSEP. Aqui é importante a gente ter um entendimento sobre esses benefícios. Então, chegou lá, eu estipulei que eu vou depositar durante 20 anos. Outro detalhe, bateu 20 anos, venceu o plano, ele é flexível. Eu posso chegar lá na agência e falar assim para o meu gerente, não quero transformar em renda. Pode colocar que eu quero mais 10 anos de contribuição. Então, ele continua dono do plano, continua depositando se ele quiser, se ele não quiser, entendeu? Ele não é obrigado a transferir, quando chegar aquela data, transferir em renda. Por isso que eu falo que é muito flexível. Quer seja P, quer seja V, tá? É um plano de previdência. Mas digamos que, em determinado momento, esse cliente que durante um bom período depositou, ele queira transferir o recurso dele em renda. Neste momento, acabou o seu fundo, eu vou ter a renda, o dinheiro acumulado não é mais meu, ele vai ser transformado em renda. E aí sim, vai ter que ter as regras cumpridas. Eu posso optar por ter uma renda chamada vitalícia. O que é uma coisa vitalícia? É para a vida toda. Então, enquanto eu, participante, viver, eu vou ter uma renda. Aí é feito lá os cálculos de acordo com o volume que eu acumulei, eu vou receber até morrer. E ela é paga exclusivamente ao participante. Aí o que acontece aqui? Ela é paga para mim, que sou participante do plano. Agora, imagine que eu transformo em renda e 3 anos depois morro. O participante vem a falecer. Em caso de falecimento do participante, a renda cessa. Acabou, não vai ficar para nenhum beneficiário. Acabou, vai ficar lá para a administradora fazer sei lá o que com o dinheiro. Aliás, quando você transforma em renda, a administradora já é dona desse recurso e você está trocando esse recurso por uma renda. Tá? E aí tem uma outra questão, que é a renda temporária. A renda temporária ela é definida um período e acaba quando cessar esse período, ou com a morte, certo? Eu determino o prazo durante quantos anos eu quero ter essa renda. Então, ela vai pagar também exclusivamente ao participante e quando acabar esse prazo, ou quando eu acabar, quando eu morrer, acaba aquele contrato que foi definido lá atrás. É mais ou menos como a renda vitalícia. A diferença aqui é que a vitalícia ela é permanente. E se eu não morrer, Highlander, vou viver a vida inteira eu vou receber. Aqui, se eu for um Highlander, eu estipulei um prazo. Aí, Highlander, vou viver a vida inteira, pro resto da vida, pro resto da existência terrena, não vou morrer nunca, mas o meu plano pode se extinguir quando terminar o tempo que foi pré-determinado, ok? Brincadeiras à parte, isso é muito sério, é muito sério. E aí a gente tem a renda vitalícia com prazo mínimo garantido. Vai se familiarizando com o termo, porque ele esclarece o que significa. Eu quero uma renda vitalícia com prazo mínimo garantido. Aí significa que ela vai pagar vitaliciamente ao participante do plano e vai garantir aos beneficiários, aí sim eu vou estipular um beneficiário, um prazo mínimo de garantia indicado pelo participante, contado a partir da data do recebimento da renda pelo participante. Então, por exemplo, vamos exemplificar aqui. Eu quero minha renda vitalícia com prazo mínimo garantido. Então, estou garantindo um período. Eu quero um prazo mínimo garantido de 20 anos. Ok? Então, significa que durante 20 anos, se eu morrer antes, se eu falecer antes, o meu beneficiário vai receber no meu lugar até completar os 20 anos. Então, se eu definir 20 anos a garantia, o prazo mínimo garantido, e no terceiro ano houver o falecimento do participante, o meu beneficiário indicado lá na proposta vai receber pelos outros 17 anos. Tá claro? Acho que tá, né? Muito bem. E aí a gente tem também a renda vitalícia para o resto da vida.
reversível ao beneficiário indicado. Então, se ela é reversível ao beneficiário indicado, então lá na proposta, eu quero uma renda vitalícia reversível ao meu cônjuge. Definir. Então, ela vai ser paga até enquanto eu estiver vivo para mim, que sou o participante. Em caso de falecimento do participante, e esse renda está sendo vigente, o valor vai ser revertido para esse cônjuge que eu indiquei, vitaliciamente. Ele vai passar a receber a minha vida enquanto ele viver, meu beneficiário. Se o meu beneficiário falecer também, a reversibilidade da renda se tornará extinta, ou seja, não fica para mais ninguém, não há compensação de saldo, fica lá para a administradora do plano, da seguradora, né? Entenderam? Então, renda vitalícia reversível ao beneficiário indicado. Então, eu tenho a renda, é vitalícia enquanto eu viver. Enquanto eu viver. Quando eu falecer, eu indiquei um beneficiário. Então, esse beneficiário vai receber essa renda até ele falecer. Se ele falece um ano depois que eu faleci, acabou, cessou ali. Não tem mais um terceiro envolvido na questão. Muito bem, qual é a próxima? Renda vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos menores. Então, na realidade, você vai percebendo que ela praticamente se repete com um benefíciozinho a mais. Então, quando ela é reversível ao cônjuge com continuidade aos menores, significa que ela vai ser paga para mim, que sou o beneficiário, participante, beneficiário primário. Eu sou o participante. Em caso do falecimento do participante, durante o período vigente, a renda será revertida vitaliciamente ao cônjuge, que é como a anterior aqui. Só que se esse cônjuge vier a falecer, ela vai ser revertida aos filhos menores. Não adianta pôr o cavalão lá que não vai receber. Filhos menores. E eles vão ter essa renda. Opa! Desculpem, me empolguei aqui. É isso aqui, né? Desculpa, eu me empolguei. Bom, aí esses filhos menores vão receber até completarem a maioridade, que vai ser definida entre 18 ou 24 anos, conforme a lei, tá? Bom, existe o pagamento único, que é o pecúlio. O benefício vai ser pago de uma única vez, no caso de morte ou invalidez do participante, ao beneficiário, lógico. E a renda por prazo certo, que é a última, é paga ao participante por um prazo pré-estabelecido definido na contratação do plano. É importante saber? É importante. Sinto muito informar. É importante a gente conhecer esses tipos de benefícios que é padrão SUSEP. Está na maioria dos planos, tá? Eu vou entrar com um exemplo aqui. Eu vou fazer um vídeo, quando a gente terminar o assunto Previdência, eu vou fazer um vídeo com algumas questões que envolvem esses benefícios para fixar, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui de escolha de benefício. O cliente contrata o plano e estabelece como beneficiária a esposa. Então ele fala assim, eu quero um plano de previdência e vou indicar minha esposa como beneficiária. Aí, quando ele transforma a fase de contribuição, ele transforma em renda, ele transforma o valor acumulado em uma renda temporária. E ele escolhe por 10 anos. Então ele diz assim, toda essa dinheirama aí eu quero receber em 10 anos. Ok? Após 5 anos de usufruto, ou seja, que ele vai recebendo, morreu. E aí o que acontece com o beneficiário, que é a esposa? A esposa não terá direito a receber qualquer indenização e a renda vai acabar com o falecimento do participante, porque a esposa é beneficiária apenas na fase de contribuição. O beneficiário foi definido na fase de contribuição, não da transformação em renda, a não ser que ele tivesse contratado uma renda que fosse reversível ao cônjuge. Olha como é minuciosa a coisa. Não é difícil, mas é minuciosa. Então, esse exemplo que eu estou dando para vocês foi uma pergunta de prova. Então, ele conta a história, que o cliente contratou o plano, colocou a esposa como beneficiário, aí quando veio a fase da transformação em renda, ele contratou renda temporária por 10 anos, ponto. Após 5 anos do usufruto, o participante vem a falecer. Alternativa A, a esposa terá direito a receber a indenização do montante acumulado, blá, 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 blá. B, a esposa não vai ter nenhum benefício, uma vez que a Previdência encontra-se em fase de recebimento de renda e o cliente não contratou a renda reversível ao cônjuge. Então, é nesse nível que são feitas as questões de Previdência. Por isso que é importante a gente entender um pouquinho além. No próximo vídeo a gente vai falar da tributação, que é para dar um nozinho a mais aí na cabeça. Não é fácil não, gente, mas é mais um entendimento mesmo conceitual, 2, 3 passadas do vídeo, anotar, escrever, como é importante escrever. Quando você escreve, você está decorando a matéria. Decorando a matéria, escrevendo, ela reforça o aprendizado. Vai por mim. Não é para ficar lá, vou printar a tela e depois eu vou passar os pontos importantes. Não dá tanto resultado quanto dá a anotação, tá bom? Por isso que é importante a gente fazer isso. Então vamos lá, a gente continua daqui a pouquinho no outro vídeo falando sobre a tributação, tá bom? Até lá.